Preciso falar agora sobre Douglas Santos, jogador com passagem pelo Atlético Mineiro na mira do Cruzeiro. Essa informação foi publicada nas últimas horas pelo jornal O Tempo de Minas Gerais, que cobre os clubes de Minas. Pois bem, só para lembrar, o Douglas Santos é lateral esquerdo, hoje com 27 anos de idade, e defende o Zenit da Rússia. Sempre bom lembrar que negociar com jogadores do Zenit é uma enorme complicação, haja vista as situações de Claudinho, meio atacante, e o Wendel, volante. Eles tentam sair do Zenit há um tempão e não conseguem. Contrato do atleta, do Douglas Santos, com o Zenit só se encerra em junho de 2027. E ele está avaliado em 10 milhões de euros. É de se imaginar que o Cruzeiro busca um lateral esquerdo, até porque o Marlon foi negociado recentemente com o Grêmio. A fase do Kaique é bacana, mas o Kaique também é alguém cujo mercado europeu já está de olho. Existiu recentemente a sondagem, ou a especulação de uma sondagem do Benfica. Antes de gravar o vídeo, eu fui consultar o pessoal do Cruzeiro para saber se em algum momento o Douglas Santos esteve na pauta, se existem negociações. O Cruzeiro assegura que até agora não pensou na contratação do atleta, embora vá buscar de 3 a 4 reforços na janela da metade do ano. O Grêmio, Baú, descartou o pagamento da multa para o nosso querido Duende Macabro participar do jogo contra o Cruzeiro, a multa de R$1,5 milhão. Com isso, o homem não vai atuar. Muda alguma coisa para o Cruzeiro e na sua, vamos dizer, no famoso feeling ali, o Baú, você acha que o Grêmio vai acabar comprando o Marlon? Ele está chegando quase à metade dos jogos, né? São 25, ele já fez 10. Muda alguma coisa para a gente isso aí, na sua opinião, Baú? O valor, eu acho que, por exemplo, o fato do Marlon não jogar, eu acho que é positivo para o Cruzeiro. Eu sei que grande parte do torcedor aí tem um ressentimento injusto com ele, né? Eu não vou defender o Marlon aqui, pelo amor de Deus, mas ele tem sido titular no Grêmio. Se ele é titular, ele é uma peça importante para o Grêmio, né? E se ele não vai jogar, eu acho que é positivo para o Cruzeiro, inclusive porque o seu reserva é o Lucas Esteves, é um jogador que o Grêmio fez um investimento importante para tirar ele do Vitória, mas até o momento ele não correspondeu. Eu acho que, nesse sentido, assim, eu acho que para o Cruzeiro vai ser bom ele não jogar, porque ele vinha jogando como titular, né? E sobre o Grêmio comprar, eu acho que, assim, eu acho o valor salgado para o Grêmio, assim, 3,5 milhões de euros pelo Marlon, eu acho salgado. Eu acho que dependendo do que acontecer no campeonato, e se o Grêmio conseguir escapar de um risco de rebaixamento, eu acho que pode ser que eles façam uma dosagem dos jogos dele ali, né, como titular e tudo mais, porque faltam 15, né? Faltam 15 jogos aí, a gente tem 8 jogos desse turno, mais 19 do outro, né? Não sei se vai dar, se daria tempo do Grêmio fazer esse revezamento aí, mas se o Grêmio for... Eu acho que se a intenção, se eles usarem um jogador até o final do ano, obviamente a intenção deles é fazer a aquisição, até porque está no contrato, né? Mas eu acho que é um valor salgado assim, para eles. Eu acho que vai ser uma boa venda do Cruzeiro, é um valor interessante ali que o Cruzeiro pode usar para reforçar outras posições, porque eu acho que hoje o Cruzeiro, pensando que o Cruzeiro hoje tem o Cauã e o Kaique, eu acho que não precisa de um lateral esquerdo. Eu acho que a gente tem que valorizar ali os ativos da base, e na pior das hipóteses, vindo um zagueiro que a gente quer aí, que faça também a lateral em algumas oportunidades, e pensando que essa oportunidade só seria uma exceção da exceção, quando o titular estivesse fora, o reserva também estivesse fora, eu não vejo necessidade da gente aportar esse valor na compra de um substituto, né? Então, eu acho que o Grêmio vai comprar, porque, tipo assim, hoje no mercado também a gente não tem muitas opções, né? A gente vê aí o Juninho Capixaba, que o Red Bull Bragantino, inclusive o Capixaba tem que passar isso pelo Grêmio, né? O Red Bull Bragantino recusou 8 milhões de euros aí pelo jogador, então o mercado está complicado. Se você tem um lateral mais ou menos ali, o Marlon, sendo bem sincero, eu acho que o negócio dele no Cruzeiro é que ele não queria ficar aqui mesmo, então, mas eu acho que lá no Grêmio ele vai cumprir a função dele como lateral nota 6, 7 ali, e tá ótimo.
tá ótimo dentro do cenário de futebol brasileiro, dificilmente você vai ter algo muito melhor que isso, né? Azar do Grêmio que liberou o Cuiabano ali numa negociação bizarra pro Botafogo. Que time, hein? Então assim. Mas o Cuiabano era muito perseguido lá também, né, Baú? Importante falar disso, né? Pois é. Então a gente tem que ver aí também. Um exemplo, né, que fica perseguindo o jogador, de repente o cara sai. E o problema era a gente que estava perseguindo ele, né? Estava criando um ambiente ruim para o jogador fazer o trabalho dele. Então, o Marlon, de fato, ele não queria ficar no Cruzeiro. Eu acho que o melhor para todo mundo vai ser isso. O Grêmio vai achar um jogador ali, entre aspas, não, ele é um jogador, vai ser um jogador confiável para o Grêmio e num preço do mercado que é isso aí. Hoje em dia você tem que pagar 3,5 milhões de euros para um jogador mediano. É o que o mercado está apresentando, Malu. E até em cima dessa questão do scout, hoje o Cruzeiro tem o Joaquim trabalhando, né? E é uma informação, o Joaquim ele vem mapeando o mercado também para que o Cruzeiro possa contratar jogadores para a base. Para o sub-20, isso tende a acontecer com o passar do tempo, né? É óbvio que para essa janela inicial, o Cruzeiro tem o foco aí de atacar essas contratações que a gente vem falando já há um tempo, os chamados aí reforços pontuais, um zagueiro canhoto, os 2 atacantes que o Cruzeiro vem buscando no mercado. Mas isso é um projeto também interessante, né? Você chegar ali e contratar jogadores aí em outros países, né? 17, 18 anos, você vai pagar muito menos e tem a chance de um último desenvolvimento ali para lapidar esses talentos aí que eles encontrarem, né? Alguns times até fazem isso, né, Samuca, e não tem tanta paciência. Eu lembro, assim, para mim um caso gritante disso é o Flamengo, né? A gente vê hoje o Richard Rios despontando no Palmeiras e o Richard Rios era da categoria de base do Flamengo. Mas é um movimento muito normal de ser feito. Tem um bom que o Cruzeiro não teve paciência, Gonzalo Latorre. Ah, pelo amor de Deus. Sabadão desse. Mas assim, é um movimento legal, né? Acho que o Cruzeiro vai ter que fazer isso, outras equipes também fazem, não só na América do Sul, mas dentro do Brasil, né? A gente está falando aí de um Palmeiras que tem uma super geração vencedora, que captou muitos jogadores em outras equipes. Eu acho que é um movimento natural. Nesse primeiro momento, como o Samuel trouxe muito bem, o foco é para o time principal, mas depois de resolver ali situações do time principal, vai ser bem interessante ver o Cruzeiro trabalhando também nessa captação para a categoria de base, até para a gente tentar desenvolver esse atleta, né, finalizar a preparação dele aqui dentro da nossa filosofia. Acho que é um ponto também tentar equilibrar ali ou equiparar a filosofia do profissional com as categorias de base. Para o atleta, quando ele fazer esse movimento de ascensão ao futebol profissional, ele não sentir tanto uma possível mudança de filosofia. Isso é o melhor dos mundos, né, Pedro? E por vezes o Cruzeiro, por interromper trabalhos ali do profissional de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, não conseguiu, nos últimos anos, ter minimamente essa coerência entre a forma que a base joga, o sub-20, né, e a forma que o profissional atua. Mas eu tenho boas expectativas de que o Cruzeiro consiga, no Leonardo Jardim, na sua comissão técnica, um trabalho de médio e longo prazo, e seria fantástico ver isso para além dessa questão da captação de jovens talentos. Num mercado cada vez mais inflacionado, é fundamental que você chegue antes. E se o Cruzeiro conseguir identificar talentos e aí traz esses talentos para a toca da Raposa e termina a formação desses talentos aqui, a chance de você conseguir um retorno técnico, primeiramente, e posteriormente financeiro, é gigantesca. Então, é um trabalho de médio e longo prazo, né, Samuca? Não é uma coisa que vai acontecer para agora, tampouco já na janela do final do ano dando resultado, o Cruzeiro fazendo grandes vendas, mas se houver convicção nesse trabalho, se esse trabalho for bem feito, a gente tem tudo para dentro de 2, 3, 5 anos começar a colher grandes frutos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.